Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Vilão Prime. Capítulo 101. Obito usou Kamui para retornar a Konoha. Seu coração ainda estava batendo forte por causa do quase acidente. Cara, essa foi por pouco. Um movimento errado e eu seria jogado em algum meteoro. Mas então seus pensamentos se desviaram, especificamente para o que ele tinha acabado de ver, Conan trocando de roupa para um novo par de meias em seu escritório. Ele sorriu, suas bochechas levemente coradas. Bem, eu diria que essa viagem não foi desperdiçada. Essas pernas, não pernas, mas como o elixir da vida em uma garrafa térmica de amoras silvestres. Sua expressão ficou melancólica. Ah, agora estou pensando em rir de novo. A sensação daquelas meias brancas da última vez. Smack. Obito deu um tapa em si mesmo, recuperando-se do choque. Obito, o que diabos você está fazendo? Konoha ainda precisa ser reconstruída. O mundo ninja precisa ser salvo. E aqui está você. Ele fez uma pausa, subitamente tentado. Talvez eu deva visitar Rin hoje à noite? Assim é a vida. Ela tritura as arestas afiadas das pessoas, apenas para transformá-las em, bem, pervertidas. Após retornar de Amegakure, Obito tinha tudo preparado. Neste sábado, sob a lua cheia, quando o relógio batesse meia-noite, ele acabaria com a vida miserável de Danzo. Por que isso parece o anúncio de um ladrão fantasma? Perdido em pensamentos na sede da Anbu, Obito avistou uma figura familiar. Ei, Kakashi! Obito gritou. Kakashi parou no meio do caminho, virando-se com um olhar exasperado. Ele andou até lá e disse em voz baixa, Obito, quantas vezes eu já te disse? Não use meu nome tão casualmente na Anbu. Obito coçou a cabeça timidamente. Do que você me chamou? Kakashi. Vendo Kakashi sem palavras, Obito sorriu e pressionou ainda mais. E de qualquer forma, com esse seu cabelo prateado, até os Anbu de outras vilas o reconheceriam. Kakashi. Com um suspiro, Kakashi deu um soco leve no ombro de Obito. O que você quer, seu idiota? Obito revirou os olhos. Não posso simplesmente querer te ver? Já faz um tempo. Fiquei curioso para saber como você está. Kakashi olhou para o relógio. Ainda havia tempo antes de sua missão, então ele colocou um braço em volta do ombro de Obito e o levou para o salão. Os dois tiraram as máscaras e conversaram por um tempo. Então, como está indo essa nova técnica de relâmpago? O conselho que eu te dei ajudou? Obito perguntou. Anteriormente, Obito havia compartilhado conhecimento sobre o Relâmpago Púrpura, um jutsu da era de Boruto que Kakashi poderia desenvolver. Relâmpago Púrpura, um novo jutsu de liberação de relâmpago desenvolvido por Kakashi. Ele não depende do Sharingan ou requer sinais de mão para ativar. Se era útil ou mesmo viável, Obito não tinha certeza. Afinal, veio de Boruto, então sim. Os olhos de Kakashi brilharam de excitação. Funcionou. Acho que estou perto de criar um jutsu de liberação de relâmpago perfeito. Obito assentiu pensativamente. Talvez Boruto não fosse totalmente inútil afinal. E você? O que tem feito ultimamente? Eu quase não te vejo mais, mesmo nos intervalos, Obito perguntou. Kakashi suspirou, sua expressão era de derrota total. Eu estava tomando conta do filho do Minato Sensei. Acontece que Minato estava enterrado em trabalho no escritório da Hokage, deixando as entregas e buscas diárias do jovem Naruto para Kakashi. Naruto, sendo o pequeno encrenqueiro que era, garantiu que a vida de Kakashi fosse tudo menos fácil. Obito riu da cara descontente de Kakashi e tentou consolá-lo. Pense nisso como um treino para quando você tiver filhos algum dia. Kakashi balançou a cabeça firmemente, sua voz resoluta. Não vai acontecer. Nunca vou ter filhos. Na verdade, esqueça isso, nunca vou ter uma namorada. Homens sábios fiquem longe do rio do amor, pois o afogamento é iminente, declarou Kakashi sabiamente. Obito franziu a testa. Isso não daria certo. Se as coisas continuassem assim, Kakashi estava destinado a viver e morrer sozinho. Ele tinha que intervir. Você não pode estudar teoria o dia todo. Sem experiência prática, você nunca conhecerá a verdadeira felicidade. Ele deu um tapinha significativo no ombro de Kakashi e se levantou. De qualquer forma, estou indo buscar Rin no trabalho. Ela ainda está de uniforme. Ei. Kakashi observou Obito sair, imerso em pensamentos. 100 vezes melhor? Poderia ser tão bom assim. A noite de sábado chegou. Obito vestiu uma capa preta e uma máscara amarela. Ele olhou para a lua cheia pendurada no céu, seu corpo exalando uma intenção assassina sinistra. E uma noite de luar, o momento perfeito para assassinato e incêndio criminoso. Shimura Danzo, seu tempo acabou. No momento seguinte, Obito desapareceu de vista. Ele havia escolhido cuidadosamente esta noite após meses de planejamento. Primeiro, Minato Sensei estava fora da vila em uma missão importante. Segundo, metade da Anbu estava ocupada com uma operação secreta em outro lugar. E terceiro, Hiruzen, o terceiro Hokage, reservou as noites de sábado para passar tempo com sua família. Todos esses fatores combinados fizeram desta noite a oportunidade perfeita para agir com risco mínimo de exposição. Obito reapareceu silenciosamente dentro da base da raiz, deslizando como um fantasma para os aposentos de Danzo. Embora fosse tarde, Danzo ainda estava sentado em sua mesa, examinando documentos. Precisamos aumentar o orçamento militar da vila. Senão, em 10 anos, Komogakure nos ultrapassará. Obito ficou nas sombras, observando Danzo com uma expressão complicada. Este homem parecia genuinamente se importar com o futuro de Konoha. Mas seus métodos, eles só trouxeram ruína. HM? Quem está aí?
Os instintos de Danzo, aprimorados por décadas de batalha, se aguçaram quando ele percebeu que algo estava errado. Ele se virou e viu uma figura vestida de preto e uma etiqueta explosiva voadora. O choque inicial de Danzo deu lugar ao desdém. HMPH, uma única etiqueta explosiva? É só isso, oxi! Antes que ele pudesse terminar, um vórtice apareceu, derramando uma torrente de etiquetas explosivas. Elas choveram como uma tempestade, cobrindo o quarto. O rosto de Danzo ficou verde. Bom, bum, bum. Uma série de explosões ensurdecedoras abalou toda a base, enquanto chamas engolfavam a sala. Óbito bateu palmas em satisfação, observando a destruição. Faz tempo que não brinco com fogos de artifício. Que delícia! Capítulo 102. Bom, bum, bum, bum. A comoção vinda do quartel-general da Raiz alarmou instantaneamente toda a vila. As explosões ensurdecedoras reverberaram por quilômetros, ecoando no silêncio da noite. Uma a uma, as lâmpadas acenderam-se por toda a Konoha. As forças de segurança da vila, abaladas pela perturbação, entraram em ação. Algo está errado. Rápido, vá verificar o que aconteceu. Assembleia de emergência. Soe um alarme. Unidades de combate, reportem-se imediatamente. Equipe de comunicações, contate todos os esquadrões próximos. Retorne todos os shinobi disponíveis. Enquanto isso, o caos tomou conta da sede da Raiz. O que está acontecendo? Isso é um ataque inimigo? Droga! Esse é o alojamento do Danzo. Proteja Danzo-sama a todo custo. Os shinobi da Raiz avançaram em direção aos aposentos de Danzo, com pânico estampado em seus rostos. Estilo do vento, grande avanço. Estilo aquático, ondas crescentes. Um após o outro, eles desencadearam seus jutsus em uma tentativa desesperada de conter a destruição. Mas diante de dezenas de milhares de etiquetas explosivas, seus esforços não foram nada além de uma gota no oceano. Enquanto as chamas se alastravam, eles ficaram impotentes, observando os aposentos de Danzo serem tomados pelo fogo. O que faremos? Vou salvar Danzo-sama. Um shinobi imprudente avançou em direção ao inferno, apenas para ser destruído em um instante. Outro membro da Raiz ficou paralisado, murmurando em desespero: a Raiz está acabada. Não, Konoha está acabado. Os céus estão nos punindo. No epicentro da explosão, uma figura mascarada falou em voz baixa e zombeteira. HM já deveria estar assado. O Sharingan de Óbito brilhou enquanto ele olhava para os restos carbonizados de Danzo, que jaziam imóveis diante dele. Ele estendeu a mão, transportando o corpo aparentemente sem vida de Danzo para a dimensão Kamui. No momento em que chegaram, o corpo de Danzo de repente ganhou vida. Com precisão praticada, sua mão disparou em direção aos olhos de Óbito. Mas Óbito, como se esperasse por isso, pegou a mão de Danzo com facilidade. E Óbito riu ironicamente. Então, Danzo, roubar olhos é um hobby seu, não é? A expressão de Danzo escureceu. Vendo a zombaria no olhar de Óbito, ele hesitou, então perguntou: você sabia que eu estava fingindo a morte? Óbito deu de ombros e empurrou Danzo para trás com um único golpe. Claro, Izanagi é afinal uma técnica exclusiva dos Uchiha. Você realmente achou que eu cairia nessa? Óbito gesticulou em direção ao rescaldo da explosão. Os fogos de artifício, aquelas etiquetas explosivas, não eram só para enfeitar. Primeiro, eles cobriram meus rastros. E segundo, eles tinham a intenção de tirar de você qualquer defesa restante. A verdade era que a barragem de etiquetas explosivas poderia facilmente ter acabado com Danzo. Afinal, seu braço ainda não estava cheio de células de Hashirama infundidas com Sharingan. Atualmente, Danzo possuía apenas algumas células Hashirama e 2 ou 3 Sharingan no máximo, longe dos aprimoramentos monstruosos do futuro. Mas Óbito, por respeito à infâmia de Danzo, e aderindo à sua própria tendência vilã de monólogo, escolheu prolongar as coisas. Agora, com os trunfos de Danzo esgotados, Óbito decidiu que era a hora de terminar o trabalho. Os olhos de Danzo brilharam com malícia. Embora Izanagi tivesse salvado sua vida, ele estava gravemente ferido. Ele percebeu que o excesso de confiança do inimigo lhe deixava pouca esperança de sobrevivência. Por um momento Danzo olhou para Óbito, então murmurou amargamente: o maldito Uchiha. A maldade do seu clã trará ruína a todos vocês. Óbito inclinou a cabeça, como se estivesse considerando as palavras, antes de sorrir. Nada mal, velho. Você tem um jeito de profeta. Pena que o profeta desta noite vai ser demitido. Danzo. Até mesmo alguém tão endurecido quanto Danzo ficou momentaneamente perplexo. O que há de errado com esse Uchiha? Chega de papo furado. Hora de acabar com isso. Óbito deu um passo à frente. Eu, Uchiha Madara, vou te mandar embora. Os olhos de Danzo se arregalaram em choque. Uchiha Madara? Poderia ser. Não importava se esse era o próprio Madara ou um sucessor de sua vontade. De qualquer forma, esse homem representava uma grave ameaça a Konoha e a todo mundo shinobi. A expressão de Danzo endureceu com determinação. Ele tomou sua decisão. Pelo bem do mundo shinobi, e de Konoha, você não pode ter permissão para viver. Rasgando seu manto, Danzo liberou uma onda de sangue que se tornou preta como tinta ao se derramar no ar, formando um selo ameaçador. Selamento dos 4 símbolos inversos. Oh, inferno não! Óbito exclamou. Sem hesitar, ele ativou Kamui e desapareceu da dimensão. Dentro do espaço Kamui, a consciência de Danzo começou a desaparecer. Hiruzen, ele murmurou. Eu falhei em me tornar Hokage no final. Você sabia das minhas ambições. Ainda assim você escolheu passar o título para uma geração mais jovem. Você entende minha decepção?
Eu persegui esse sonho a minha vida inteira, mas nunca fui capaz de superar você. A voz de Danzo ficou mais fraca, eventualmente engolida pela escuridão escura. Seu corpo foi consumido inteiramente, não deixando nada para trás. E com isso, uma figura outrora lendária encontrou seu fim, seu selo final não alcançando nada além do vazio. Um momento depois, Obito reapareceu, dando tapinhas cautelosos no peito. Essa foi por pouco. Esse selamento reverso dos 4 símbolos não é brincadeira. Um jutsu de classificação S como esse poderia destruir tudo em um raio de 100 metros. Ele suspirou e balançou a cabeça. Queria deixar você intacta, mas tudo bem. Olhando ao redor, ele murmurou, hora de jogar aquele shinobi da chuva para fora. Isso deve preparar o cenário muito bem. Mais cedo, Obito havia capturado um punhado de shinobi desonesto da chuva, leais a Anzo. Eles eram um espinho no lado da Akatsuki, constantemente conspirando para derrubar o governo de Nagato. Bodes expiatórios perfeitos, disse Obito, arrastando seus corpos inconscientes para a cena da carnificina. Depois de garantir que eles estavam convincentemente carbonizados pelas etiquetas explosivas restantes, ele desapareceu novamente. 5 minutos antes, Hiruzen Sarutobi acordou assustado com as explosões. Saltando da cama, ele vestiu seu equipamento de combate preto e saiu correndo de casa em menos de 1 minuto. Quando ele viu a direção das explosões, seu rosto escureceu. Raiz. Danzo. Saltando pela vila como um macaco, ele correu em direção ao local, resmungando baixinho. Velho amigo, por favor, fique seguro. Naquele momento, seu coração estava tomado pelo medo. Capítulo 103. Quando o terceiro Hokage chegou ao quartel-general da Raiz, as explosões já haviam cessado, deixando apenas uma fumaça espessa subindo para o céu. A outrora luxuosa base da Raiz agora estava meio em ruínas, chamuscada e destruída pelo incêndio. Detritos carbonizados pintavam uma cena de devastação total, e o coração de Hiruzen Sarutobi afundou com a visão. A área mais danificada pelo desabamento foi exatamente onde seu velho amigo Danzo estaria. Danzo. Ao redor do perímetro, 20 ou 30 membros da Anbu já estavam reunidos. Cada Anbu disponível dentro de Konoha havia sido convocado. Entre a multidão, Obito Uchiha, agora com o traje Anbu recém-vestido, misturava-se perfeitamente aos outros. O verdadeiro culpado estava entre eles. Seguindo as ordens do terceiro Hokage, a Anbu foi dividida em 2 grupos. Um grupo foi encarregado de patrulhar os arredores em busca de possíveis agressores que pudessem ter escapado. O outro grupo, que incluía Obito, acompanhou o Hokage até as ruínas para investigar o incidente. Obito sentiu uma pontada de excitação por fazer parte da investigação. A emoção de retornar corajosamente à cena do crime, disfarçado de agente da justiça, era estimulante. À medida que o grupo avançava para as profundezas da sede da Raiz, a equipe líder de reconhecimento logo retornou para se reportar a Hiruzen. Terceiro Sama, a área está segura. O perigo foi neutralizado. Ao ouvir isso, Sarutobi acelerou o passo. Seus passos eram decisivos e urgentes. Em pouco tempo ele chegou a uma cena sombria. Membros da Raiz amontoados com os rostos pálidos de desespero, e os restos do que antes era o escritório de Danzo, uma pilha de escombros mal reconhecível como um prédio. O que aconteceu aqui? A voz de Hiruzen era baixa e pesada, cheia de fúria contida. No meio da multidão, Obito não conseguiu deixar de sorrir interiormente. Parece que o vínculo entre o terceiro e Danzo é bem profundo. Se ele soubesse que fui eu quem tirou Danzo, ele ousaria. Não, ele acabaria sendo imobilizado no chão. O membro enlutado da Raiz deu um passo à frente e relatou. Foi um ataque suicida deliberado contra Danzo-sama. Pelas nossas estimativas, o agressor usou pelo menos 10.000 etiquetas explosivas. O destino de Danzo-sama é atualmente desconhecido. Nenhum resto de seu corpo foi encontrado no local. A expressão de Hiruzen brilhou com um lampejo de esperança. Poderia significar que Danzo pode ter sido capturado vivo? Ele gesticulou para uma equipe da Anbu especializada em investigação forense. Eles imediatamente começaram a vasculhar os destroços. Em pouco tempo, um dos Anbu retornou para relatar. Terceiro Sama, com base nos vestígios que descobrimos, temos uma hipótese preliminar. Os atacantes provavelmente eram ninjas de Amegakuri, especificamente de antes de ser renomeada como Vila Oculta da Akatsuki. Embora Megakuri tenha oficialmente renomeado a si mesma para se alinhar à Akatsuki, o povo de Konoha ainda se referia a ela habitualmente pelo seu nome original. Por isso, a Anbu teve o cuidado de esclarecer. O rosto de Hiruzen escureceu ainda mais. Ninjas de Amegakuri se infiltraram em Konoha sem serem detectados, invadiram a sede fortemente protegida da Raiz e sequestraram um de nossos ninjas de alto escalão? O que vocês todos andaram fazendo? É essa a segurança rígida da qual vocês sempre se gabam? Investigue. Hiruzen berrou sua voz carregada de um tom arrepiante. Descubra como aqueles ninjas Ami se infiltraram na vila. Por que eles estavam mirando em Danzo? Vai, traga Danzo de volta para mim. Vivo ou morto, encontre-o. Os Anbu se dispersaram silenciosamente, espalhando-se pela vila para cumprir as ordens do terceiro. Obito escolheu uma direção aleatória para correr por um tempo. Depois de garantir que não havia ninguém por perto, ele silenciosamente se esgueirou para outra área. Ele saltou sem esforço um muro de 2 metros de altura e pousou no pátio de uma casa modesta. Ao ver a luz ainda acesa na casa principal, ele sabia que o dono estava esperando por ele. Obito entrou ajoelhando-se. Líder do clã Fugaku, tenho notícias importantes para relatar.
Fugaku Uchiha pousou o livro em suas mãos, sorrindo enquanto ajudava Obito a se levantar. Eu já lhe disse muitas vezes, não há necessidade de tanta formalidade comigo. Levante-se. Ele firmemente puxou Obito para seus pés e o guiou para sentar em uma cadeira próxima. Só então Fugaku adotou uma expressão mais séria. Agora, diga-me, o que aconteceu com aquela explosão mais cedo? Obito, conciso como sempre, respondeu. Foi um ataque direcionado de um antigo ninja de Amegakuri contra a base da raiz. O destino de Danzo Shimura permanece desconhecido, e o terceiro Hokage está furioso. Atualmente, toda Anbu está mobilizada, vasculhando a vila em busca de vestígios de Danzo ou dos ninjas Ami. No entanto, acredito pessoalmente que Danzo e os agressores morreram na explosão. Os olhos de Fugaku brilharam e sua mente disparou. A queda de Danzo foi uma bênção incrível para o clã Uchiha. Entre os líderes de Konoha, Danzo sempre foi seu adversário mais implacável. É claro que o terceiro Hokage pode ter sido secretamente cúmplice das ações de Danzo, mas com Danzo fora de cena, os Uchiha finalmente puderam respirar mais aliviados. Com isso em mente, Fugaku se virou para Obito, com um brilho inquisitivo nos olhos. Obito, você acha que nosso clã Uchiha deveria aproveitar essa oportunidade? Obito fez uma pausa, considerando a pergunta, antes de balançar a cabeça lentamente. Intrigado, Fugaku perguntou. Ah, por que não? Obito respondeu, porque o tempo está do nosso lado. Tempo? Fugaku inconscientemente se endireitou no assento, aguardando a explicação de Obito. Seu relacionamento com Minato Sensei é forte, e Minato Sensei sempre demonstrou boa vontade para com nosso clã, começou Obito. É previsível que na próxima década, a atitude de Konoha em relação aos Uchiha possa mudar, sem mencionar que nosso clã é cheio de jovens shinobi talentosos. Só precisamos de tempo para amadurecer, e nossa prosperidade está garantida. A expressão de Fugaku ficou um pouco estranha quando ele olhou para Obito. Esse garoto estava elogiando a si mesmo? Obito ignorou o olhar, pensando descaradamente consigo mesmo. É isso mesmo, estou falando de mim. Enquanto estou esperando meu tempo, espero que todos se comportem. Não causem problemas. Caso contrário, quando eu soltar meu Buda revestido de Susanoo, visitarei suas casas diariamente. Além disso, não há nenhum conflito significativo entre Konoha e os Uchiha agora. E se houver, bem, quando eu me tornar o sábio dos 6 caminhos, todos nós poderemos sentar e resolver as coisas com calma. Todos me dão cara, eu dou cara a todos. Problema resolvido. Obito saiu de seu devaneio e continuou. Embora Minato Sensei tenha se tornado o quarto Hokage, o poder real ainda está com o terceiro. Sem Danzo para nos equilibrar, qualquer movimento que fizermos pode provocar a repressão do terceiro. Portanto, na minha humilde opinião, nosso clã deveria ficar escondido por alguns anos, esperando a transição de poder entre o terceiro e o quarto ser concluída. Capítulo 104. Depois de ouvir as palavras de Obito, Fugaku mergulhou em pensamentos profundos. Ele só pretendia testar Obito um pouco, mas a análise que o garoto forneceu foi quase suficiente para convencê-lo. Isto é realmente. Depois de refletir um pouco, Fugaku assentiu lentamente. Eu entendo. É melhor você voltar agora, não deixe ninguém desconfiar. Obito fez uma leve reverência antes de se levantar para sair. Então vou me retirar, Fugaku-sama. Milímetros. Observando a figura de Obito se afastando, Fugaku não pôde deixar de se maravilhar silenciosamente. Um prodígio entre seus pares com tanta visão. Esta criança tem grande potencial. E não só ele. Shizui também era incrivelmente talentoso, com um notável senso de visão global, apesar de sua juventude. O mais importante era que esses dois naturalmente gravitavam em direção à sua facção. O relacionamento deles com Itachi também era bastante próximo. Diante disso, pode valer a pena investir mais neles no futuro. Quanto a Obito, depois de deixar a casa dos Fugaku, ele estalou a língua em leve irritação. Quem sabe se o chefe do clã realmente acreditou no meu pequeno discurso agora. Pessoas em altos cargos sempre têm aquela atitude irritantemente ambígua. Balançando a cabeça, Obito acelerou o passo e saiu da vila. Encontrando um local isolado, ele subiu em uma grande árvore, encostou-se confortavelmente em seu tronco e sorriu. Procurando alguém? Quem você está enganando? O autor sou eu. Como eu poderia não saber se deixei alguém vivo? Não apenas matei o refém, mas também exterminei o chamado culpado. Mesmo se você vasculhar toda a terra da chuva, não encontrará nada além de solidão. Então por que desperdiçar palavras? Hora de AFK. Com Danzo negociado sob o acordo de 10 anos, o humor de Obito estava muito bom. Cantarolando para si mesmo, ele começou a cantarolar uma pequena canção. 10 anos de vida e morte, 2 mundos separados. Cabra agradável, cabra bonita, cabra preguiçosa, cabra fervente. Após eliminar Danzo, a crise imediata do clã Uchiha foi temporariamente resolvida. Embora o terceiro Hokage sempre tenha trabalhado incansavelmente para reprimir os Uchiha, ele nunca teve a ideia extrema de exterminar o clã inteiro. Com Minato Sensei por perto, o futuro dos Uchiha estava fadado a melhorar gradualmente. A maioria dos Uchiha ainda desejava paz. Enquanto suas vidas não fossem insuportáveis, ninguém estava ansioso para iniciar uma guerra. Pensando nisso, Obito murmurou. Ainda assim, eu deveria aproveitar o tempo para colocar um pouco de juízo na cabeça daqueles tolos inquietos do clã. Ultimamente, certos indivíduos têm causado problemas, incitando emoções negativas entre os membros do clã. Eles queriam restaurar a glória dos Uchiha através da força. Seriamente. De onde um bando de não-usuários do Mangekyou tira esse tipo de confiança? Isso realmente me faz pensar se eles são sobrinhos de Shakespeare, cheios de delírios trágicos.
Obito murmurou para si mesmo sarcasticamente. Ao amanhecer, a luz tênue se espalhou como água ondulante, iluminando o céu escuro. Obito saltou da árvore, espreguiçou-se preguiçosamente e bocejou. Ah, isso foi revigorante. É uma sensação ótima. Bocejando novamente, ele voltou para Konoha. Hora de visitar essa pessoa. Percorrendo as ruas sinuosas da vila com facilidade, Obito chegou a uma farmácia conhecida. Com um sorriso, ele entrou. Yuki Nei-san, quanto tempo não nos vemos? Atrás do balcão, Yuki lançou um olhar de soslaio para Obito e brincou em um tom sarcástico. Bem, se não é um convidado raro. Minha humilde lojinha está realmente honrada com sua presença. Coçando a nuca desajeitadamente, Obito riu. Só estou um pouco ocupado ultimamente, hehe. Yuki revirou os olhos. Você nunca vem a menos que precise de algo. Desembucha. O que foi dessa vez? Obito tirou uma carta do manto e entregou a ela. Não estou aqui para comprar nada. Fui incumbido de entregar esta carta a você. Yuki aceitou a carta com uma expressão cética enquanto olhava para ele. Seu pirralho, que tipo de problema você está aprontando agora? Ao abrir a carta, ela ficou chocada. Isso é, da Katsuki? Obito deu um sorriso irônico e gesticulou para que ela baixasse a voz. Yuki Nei-san, por favor, fale baixo. Ignorando, Yuki se concentrou em ler a carta. Foi uma mensagem conjunta de Yaiko, Konan e Nagato. A carta começou com apresentações, detalhando como cada um deles havia crescido ao longo dos anos. Ele relatou a jornada deles, do ódio à terra da chuva, até o amor por ela. Desde resistir passivamente à guerra até se levantar corajosamente determinado a mudar tudo. A formação da Akatsuki, seus objetivos e sua visão de um futuro melhor foram todos delineados. Quando Yuki chegou à parte sobre a traição de Anzo, ela não conseguiu evitar um suspiro. O que? Mas logo depois ela leu como, com ajuda externa, os três conseguiram eliminar Anzo e tomar o controle de Amegakure. Embora os detalhes fossem escassos, Yuki podia sentir o perigo intenso que eles deviam ter enfrentado. A última parte da carta descreveu meticulosamente as mudanças em Amegakure, ou melhor, Vila Akatsuki ao longo do ano passado. Sob a liderança da Akatsuki, a vila começou a melhorar lentamente. Da mesma forma, a outrora moribunda Terra da Chuva estava mostrando sinais de renascimento. No entanto, transformar um país inteiro não era uma tarefa que pudesse ser realizada em tão pouco tempo. Levaria décadas no mínimo. Assim, no final da carta, o trio convidou sinceramente Yuki a retornar à Terra da Chuva. Eles queriam que ela se juntasse a eles para mudar a nação. Yuki, como uma das nobres mais talentosas de sua geração e uma figura amada pelo povo, poderia inspirar o país inteiro e acelerar significativamente suas reformas. Não importa suas falhas, ainda é nossa casa. Enquanto ela lia essas palavras, as lágrimas começaram a cair. Por muito tempo, a Terra da Chuva só lhe trouxe dor. Ela havia fugido desesperadamente daquele país trágico, mas agora ela percebeu que ainda havia pessoas que ela havia abandonado, disposta a sacrificar tudo para torná-lo melhor. O pensamento foi como uma adaga em seu coração. Eu os abandonei. Eu os abandonei. Obito gentilmente colocou a mão em seu ombro. Não é tarde demais. Você ainda tem uma chance de consertar as coisas. Yuki levantou o rosto coberto de lágrimas e disse abruptamente, eu farei isso. Obito assentiu, sua expressão solene. Nesse caso, o terceiro Hokage entrará em contato com você dentro de uma semana para discutir esse assunto. Quando chegar a hora, diga a ele sua decisão. Ele vai te ajudar. Mas por favor, Yuki, não mencione a mim nem a esta carta. Yuki mordeu o lábio e assentiu. Não se preocupe. Eu não vou. Ela olhou para Obito e perguntou suavemente, foi você, não foi? Obito sorriu levemente. Eu não sei do que você está falando, Yuki Nei-san. Mas se você diz, então claro, eu não vou discutir. Yuki soltou uma pequena risada, enxugando as lágrimas. Obrigado, pirralho. Eu queria ter um irmão mais novo como você. Obito deu de ombros. Ótimo. Então todos esses anos chamando você de Nei-san foram em vão? Obito, irmãozinho? Ei, Yuki Nei-san, posso receber um abraço da minha irmã mais velha? Se perder. Ok, nossa. Capítulo 105. Konogakakure. Dentro do escritório do Hokage, o terceiro Hokage bateu a mão na mesa com um estrondo, sua raiva visível e irradiando de suas sobrancelhas franzidas. 3 dias inteiros. E você ainda não consegue encontrar um único vestígio dele? É a isso que o famoso Anbu de Konoha foi reduzido? O líder do esquadrão ajoelhado diante dele enxugou o suor frio da testa e gaguejou. Por favor, Hokage-sama, acalme-se. Embora ainda não tenhamos identificado sua rota de fuga, descobrimos algumas pistas sobre o outro assunto que você nos confiou. A expressão do terceiro Hokage suavizou-se um pouco enquanto ele dava uma longa tragada em seu cachimbo. Continue então. Como exatamente Danzo está ligado ao antigo Amegakure? O capitão da Anbu hesitou brevemente antes de relatar as atividades de Danzo na Terra da Chuva em todos os detalhes. E esse é o ponto principal, Hokage-sama. O que? O terceiro Hokage se levantou rapidamente, com a descrença estampada em seu rosto. Para impedir uma trégua com Iwagakure, ele se passou por um ninja de Iwa e massacrou civis inocentes na Terra da Chuva? Ele secretamente conspirou com Anz, o Salamandra, para incriminar o atual líder da recém-formada Vila Katsuki? E então, no final, ele realmente matou o próprio Anz. Com um estalo, o terceiro Hokage quebrou seu cachimbo ao meio, suas mãos tremendo de fúria. Seu estado atual só poderia ser descrito em 3 palavras: bravo, trêmulo, frio.
Um homem que se orgulhava de seu autocontrole a vida inteira agora se via xingando em voz alta pela primeira vez. Não é de se espantar que os ninjas da chuva estejam dispostos a morrer só para derrotá-lo. Danzo, meu velho amigo, você certamente tem me escondido muitas surpresas. O terceiro Hokage bateu na mesa mais uma vez, sua voz carregada de veneno. Por que se preocupar em procurá-lo? Que o bastardo morra lá fora por mim. Ele andava furiosamente, o peso de seus sacrifícios pela paz pressionando fortemente seu peito. Ele havia dado tanto abdicando voluntariamente para garantir uma transição mais suave para a próxima geração, apenas para Danzo colocar tudo em risco com seus esquemas imprudentes. Com um aceno de mão, ele dispensou o capitão da Anbu. Vá agora, espere. O capitão, que tinha acabado de se levantar, revirou os olhos internamente, mas se ajoelhou novamente. Já que confirmamos as ações de Danzo, desvie todos os nossos recursos para encontrá-lo. Traga-o de volta vivo. Eu mesmo quero interrogá-lo. O que diabos ele estava pensando? Sempre dizendo, tudo é para Konoha. Essa é a ideia dele de garantir a sobrevivência de Konoha? Garantindo que ela seja destruída primeiro? O capitão da Anbu permaneceu estoico enquanto o terceiro Hokage vociferava, silenciosamente se maravilhando com a profundidade do relacionamento deles. Claro, ele estava fazendo ameaças de morte agora, mas na realidade, TSK. Chega. Dispensado. Sim, Hokage-sama. Observando o subordinado sair, o terceiro Hokage bateu na mesa uma última vez. Maldito seja, Danzo. A recém-formada Vila Akatsuki havia começado recentemente a advogar pela paz, alinhando seus objetivos de perto com os de Konoha. O terceiro Hokage havia até mesmo pensado em iniciar uma cooperação mais profunda com eles. Mas agora, se a notícia das ações de Danzo vazasse, esqueça a cooperação. Eles teriam sorte se a Akatsuki não guardasse um rancor eterno contra Konoha. E pior, se uma vila conhecida pela paz condenasse publicamente os crimes de Konoha, as repercussões para a Terra do Fogo seriam catastróficas. Suspirando, o terceiro Hokage pegou um cachimbo novo e o acendeu dando uma tragada melancólica. O que devo fazer? O que devo fazer? Depois de um tempo, ele pareceu ter tomado uma decisão. Talvez seja a hora de perguntar à princesa se ela está disposta a retornar para a Terra da Chuva. Em outro lugar, Obito estava descansando na grama, cantarolando uma música para si mesmo, em total desacordo com seus frenéticos colegas Anbu. Até que o cristal no nexo se quebre, só então você verá minhas lágrimas e arrependimento. Enquanto todos os outros passaram 3 dias exaustivos procurando, Obito passou seu tempo vagando tranquilamente pela vila e seus arredores. Deitando-se, ele refletiu em voz alta. A esta altura, o terceiro Hokage já deveria ter recebido relatórios sobre as palhaçadas de Danzo na Terra da Chuva. E convenientemente, ele suspeita que o ninja da chuva pode ter sequestrado Danzo. Ele provavelmente está preocupado com rumores negativos se espalhando da Terra da Chuva. O terceiro Hokage mencionou frequentemente a Obito seu desejo de estabelecer uma aliança com a Akatsuki, elogiando seus ideais pacíficos. Obito riu sombriamente. Se eu estivesse no lugar dele, eu definitivamente tentaria amenizar as coisas entrando em contato com a chuva. Afinal, salvá-la naquela época não era uma contingência, uma forma de ter vantagem quando necessário. Satisfeito com suas deduções, Obito se levantou e desapareceu na dimensão Kamui. Reaparecendo, ele vestiu uma capa preta e uma máscara laranja. Preciso parecer mais intimidador, ou talvez um pouco mais ousado. Ele sorriu. Não posso deixá-lo pensar que não estou falando sério. Em um laboratório escondido fora de Konoha, Orochimaru estava ocupado destruindo sua pesquisa, com uma expressão sombria. O laboratório estava cheio de equipamentos avançados, cada peça valendo uma fortuna. Vestido com um jaleco branco, sua pele pálida, olhos dourados com pupilas estreitas e sombra roxa lhe davam uma aparência inquietante. Seus brincos azul esverdeados só aumentavam seu ar sinistro. De repente, uma voz soou atrás dele. Orochimaru. Assustado, Orochimaru deixou cair o instrumento que segurava. Virando-se rapidamente, seus olhos se estreitaram em suspeita. Quando esse esquisitão mascarado apareceu atrás de mim, ele pensou, lambendo os lábios nervosamente. Quem é você? Orochimaru perguntou cautelosamente. O homem mascarado respondeu com uma voz profunda, cheia de ameaça, eu sou Uchiha Madara. Orochimaru soltou uma risada sibilante, um tom brincalhão em sua voz. Certamente você está brincando. Uchiha Madara está morto há anos. Como ele poderia estar diante de mim agora? O homem mascarado inclinou a cabeça ligeiramente, lançando um olhar frio e de soslaio para Orochimaru. O coração do Sannin Cobra pulou uma batida. Um olhar de soslaio é uma coisa, mas inclinar a cabeça também? Que audacioso! Capítulo 106. Obito girou o pescoço, levemente rígido por passar a noite ao ar livre. Então, com um olhar frio, ele se virou para Orochimaru. Assim como sua pesquisa sobre a técnica de reencarnação de cadáveres vivos, eu tenho meus próprios métodos. O coração de Orochimaru quase pulou para fora do peito. A reencarnação do cadáver vivo era seu segredo mais bem guardado, um segredo sobre o qual ele nunca falava, nem mesmo para seus subordinados mais próximos. Além dele, ninguém mais deveria saber disso. Fixando seus olhos de cobra em Obito, Orochimaru lambeu os lábios e perguntou cautelosamente, como você descobriu isso? Obito bufou desdenhosamente. Não há nada no mundo shinobi que escape ao conhecimento de Uchiha Madara. As pupilas de Orochimaru se contraíram brevemente antes que sua expressão relaxasse, mudando para um sorriso brincalhão. Mas o Madara da lenda é dito ser inigualável em dominância.
Duvido que ele teria paciência para explicar tanto para alguém como eu. Obito xingou mentalmente. Que trabalho! Tentar falar com você gentilmente, e é assim que você me retribui? Ótimo, hora de uma pequena lição. Seu Sharingan zumbiu para a vida, os 3 tomoes girando lentamente. Em um instante, o corpo de Orochimaru congelou quando o Obito assumiu o controle. Mesmo com metade da minha força máxima, não sou alguém que um novato como você pode se dar ao luxo de provocar, declarou Obito arrogantemente. Seu tom era uma mistura de fanatismo e orgulho. Além disso, sua voz se aprofundou. Eu herdei o poder de Hashirama. Com um forte bater de palmas, Obito convocou uma onda de espinhos de madeira que irromperam do chão, perfurando em direção ao imobilizado Orochimaru. Os espinhos o espetaram como um kabob. Ah, isso dói. Orochimaru arfou, suor escorrendo pelo rosto. Ele pode usar liberação de madeira? Sharingan. Liberação de madeira. Ele poderia realmente ser o Uchiha Madara ressuscitado? E ele de alguma forma ganhou os poderes de Hashirama? A combinação do Sharingan e da liberação de madeira, uma fusão de 2 Kekkei Genkai aterrorizantes, significava que se esse homem recuperasse sua força total, ninguém no mundo Shinobi poderia enfrentá-lo. Inconscientemente, Orochimaru começou a acreditar em cerca de 70% das alegações de Obito. Madara-sama, disse Orochimaru timidamente, o que o traz até mim? Obito bufou. Atualmente estou focado em recuperar minha força total. Há tarefas que não posso lidar pessoalmente. Você está interessado? Enquanto ele falava, seus olhos se estreitaram, e ele cerrou o punho. Os espinhos de madeira perfurando o corpo de Orochimaru apertaram, torcendo-se em seus ferimentos. Seria uma honra servi-lo. Orochimaru respondeu rapidamente. Onk. Com um movimento de mão, Obito retirou os espinhos de madeira do corpo de Orochimaru. Vocês, gerações mais jovens, parecem nunca conhecer seus limites até provarem sangue, disse Obito friamente. Orochimaru forçou um sorriso dolorido. Sim, minha arrogância anterior foi um erro grave. Por favor, me perdoe, Madara-sama. Dando as costas para Orochimaru, Obito cruzou os braços atrás de si. Danzo está em apuros, e seus negócios clandestinos com ele não ficarão escondidos por muito tempo. Quando você deixar Konoha, espero que me sirva de todo o coração. Em troca, lhe concederei a imortalidade. O coração de Orochimaru deu um pulo. A aura misteriosa de Obito só se aprofundou. Ele não só sabia sobre a reencarnação do cadáver vivo, mas também entendeu o objetivo final de Orochimaru e até mesmo os segredos que ele compartilhou com Danzo. Ele até sabe sobre os transplantes de Sharingan que fiz para Danzo. Quando esse pensamento passou pela mente de Orochimaru, Obito virou a cabeça ligeiramente, com a voz gélida. Não duvide de mim. Estou completamente ciente dos crimes que você e Danzo cometeram contra o clã Uchiha. Se não fosse por seus talentos, você já estaria morto. Seu corpo esmagado, sua alma selada. Orochimaru começou a suar frio. Madara-sama, essas ações passadas, foram todas a mando de Danzo. Poupe-me de suas desculpas. Obito levantou uma mão, silenciando Orochimaru. Não estou interessado, nem quero ouvi-las. Eu tenho apenas uma tarefa para você. Complete-a, e você será recompensado. Fale e... O olhar de Obito tornou-se assassino, e o coração de Orochimaru apertou. Diga seu comando. Darei tudo o que tenho para cumpri-lo. Orochimaru jurou. Obito assentiu em aprovação. Bom, quero que você continue aperfeiçoando a técnica de reencarnação do mundo impuro. Vou precisar dela no futuro. Você pode fazer isso? O corpo entorpecido de Orochimaru enrijeceu. Ele não tinha mais energia para se surpreender. Qual o sentido? Ele parece saber tudo sobre mim de qualquer maneira. Dê-me alguns anos e eu garantirei que você ficará satisfeito, respondeu Orochimaru humildemente. Obito assentiu levemente. Nossa conversa termina aqui. Não tente me contatar. Depois que você completar a técnica, eu te encontrarei. Se seus resultados me agradarem, eu lhe concederei a imortalidade. A promessa da imortalidade e a confiança no tom de Obito. Os pensamentos de Orochimaru giravam. Que tipo de poder ele possui para fazer tal garantia? Antes que pudesse organizar seus pensamentos, ele percebeu que Obito havia desaparecido sem deixar vestígios. Sorrindo ironicamente, Orochimaru murmurou para si mesmo. HMPH. Eu estava falando com um fantasma? Uchiha Madara, ou não, pouco importa. Esse tipo de poder, essa liberação de madeira, vale a pena segui-lo. Orochimaru lambeu os lábios, um sorriso malicioso se espalhando por seu rosto. Agora, como posso tirar vantagem dessa situação? Do outro lado da vila, Obito deixou o laboratório de Orochimaru e vestiu seu traje Anbu. Depois dessa pequena demonstração, Orochimaru deveria acelerar seu trabalho na reencarnação do mundo impuro, ele refletiu, estalando os dedos. A sessão de intimidação de hoje foi boa. Quando eu ficar mais forte, talvez eu possa realmente trazê-lo para o meu grupo. Ele franziu a testa de repente. Droga! Estou me lembrando daquele sistema idiota de novo. Tão frustrante. A voz do sistema. Nenhum comentário. O tempo voou e uma semana se passou. Apesar dos esforços do Zanbu, eles ainda não conseguiam descobrir como os ninjas da chuva haviam se infiltrado na vila. Depois de se acalmar, o terceiro Hokage se absteve de punir seus subordinados com muita severidade, principalmente porque ele não conseguia resolver o mistério sozinho. Em vez disso, ele voltou sua atenção para uma questão ainda mais urgente: escoltar Lady Yuki de volta à Terra da Chuva. 2 noites atrás, após uma longa conversa com Yuki, ele a convenceu a retornar à sua terra natal e promover uma aliança entre as duas nações. Agora, eles aguardavam a chegada dos enviados do Daimyo do Fogo, que acompanhariam Yuki até seu país.
Esta jornada será repleta de perigos. O terceiro Hokage franziu a testa. Enviar uma delegação para a Terra da Chuva inevitavelmente atrairia a atenção de nações vizinhas, como a Terra do Vento e ao País da Terra. Depois de alguma deliberação, o Hokage de repente teve uma centelha de inspiração. Uchiha Obito. Sua força é extraordinária, e seu relacionamento com Lady Yuki é sólido. Ele é o candidato perfeito. O terceiro rapidamente pegou seu pincel e escreveu o nome de Obito, junto com uma lista de equipes acompanhantes. 8 equipes regulares para proteção próxima, e 2 equipes Anbu para suporte secreto. Isso deve ser suficiente. Capítulo 107. Vila de Konoha. Sede da Anbu. O cantor não se importa com a queda de uma nação, cantando bastões gêmeos do outro lado do rio Hohoei. Use rapidamente o Nunchaku. Obito cantarolou uma melodia alegre para si mesmo enquanto trocava de roupa, pronto para deixar a sede da Anbu. Depois de trabalhar sem parar por 7 dias, ele finalmente conseguiu uma folga de 3 dias. E faz tanto tempo que não passa um tempo com Rin, finalmente um tempo para ficar mais perto. Hehehe. Será que ela usou aquelas meias arrastão que dei a ela da última vez? Elas são tão boas quanto as meias de seda? Pensando bem, os designs de rede de pesca eram incrivelmente populares no mundo ninja, tanto que até os meninos pareciam gostar deles. Tome Shikamaru, Naruto, Itachi, Gaara e até Jiraiya como exemplos, hein? Assim que Obito saiu do portão da Anbu, ele foi parado por outro agente. Uchiha Obito, o terceiro Hokage tem uma missão para você. Por favor, venha comigo. Obito congelou no lugar, completamente atordoado. Que azar! Isso foi como um panda pedindo comida para viagem, entrega de bambu direto. Justo quando eu finalmente tenho uma chance. E você me joga uma missão. Em Anbu não havia nada como licença compensatória. Se você perdesse suas férias, elas se foram para sempre. Obito forçou um sorriso e disse, tudo bem, me dê um momento para me trocar. Com o coração pesado, ele vestiu novamente seu uniforme Anbu ainda quente e, relutantemente, seguiu o agente até o escritório do Hokage. O terceiro Hokage o cumprimentou com uma expressão severa e lhe jogou um pergaminho. Obito, tenho uma missão importante para você. Este é um assunto de grande importância, então fique atento e dê o seu melhor. Abrindo o pergaminho, os olhos de Obito se arregalaram. Uma missão de classificação S? À medida que ele lia mais, o entendimento surgiu nele. Há uma tarefa para escoltar a princesa Yuki de volta à sua terra natal. Claro que tinha que cair em mim. Suspiro. É isso que chamam de levantar uma pedra e deixá-la cair no próprio pé. Obito devolveu o pergaminho ao Hokage e disse, eu li, terceiro Sama. O Hokage pegou o pergaminho de volta, deu uma tragada em seu cachimbo e disse, esta missão está sob seu comando total. 2 esquadrões da Anbu irão acompanhá-lo, garanta a segurança da delegação e da princesa Yuki. Obito assentiu firmemente. Entendido, terceiro Sama. Bom, a expressão do Hokage se suavizou, substituída por um sorriso gentil. A propósito, você parece ter um relacionamento decente com Yuki. Imagino que já tenha adivinhado a identidade dela. Obito respondeu sem hesitar, eu tinha algumas suspeitas, mas não tinha certeza. O Hokage deu um leve aceno. Tudo bem, vá fazer seus preparativos. A partida é amanhã ao amanhecer. Sim. Saindo do escritório do Hokage, Obito caminhou pela vila, imerso em pensamentos. Se a notícia sobre a missão na Terra da Chuva se espalhar, as terras da Terra e do Vento, sem dúvida, enviarão pessoas para interceptar a delegação, fazendo o que puderem para interromper uma aliança entre a Terra do Fogo e a Terra da Chuva. Ele riu sozinho. Agora que as 3 nações assinaram tratados de paz, aqueles que emboscarão a delegação provavelmente serão bandidos misteriosos, certo? Retornando a Anbu, Obito rapidamente vestiu suas roupas casuais novamente e correu para o hospital de Konoha. Ele era um adulto agora, e hoje ninguém iria impedi-lo de passar tempo com Rin. Hospital de Konoha. Um belo médico estava perto de uma jovem, conversando sem parar. Nohara, que tal jantar hoje à noite? Os exames de promoção do hospital estão chegando. Tem um amigo no painel de revisão que pode ajudar você. A mulher, Nohara Rin, respondeu com um sorriso educado, mas firme. Não precisa, Kishimoto. Estou confiante de que posso passar na avaliação sozinho. Um lampejo de aborrecimento cruzou o rosto de Kishimoto. Ele investiu tanto tempo e esforço em perseguir essa mulher. Para ganhar o coração dela, ele até terminou com todas as outras namoradas. Mas não importava o quanto ele tentasse, Rin permanecia indiferente. Normalmente a riqueza de sua família, sua boa aparência e suas proezas médicas eram suficientes para fazer as mulheres se apaixonarem por ele com apenas um dedo torto. Mas essa Nohara Rin? Completamente ingrata. Ela ainda teve a cara de pau de usar a desculpa de ter um namorado para rejeitá-lo. Um namorado? E daí? Eu tenho uma esposa. Já disse alguma coisa sobre isso? Se estamos realmente apaixonados, o que há de errado em compartilhar? 4 pessoas podem viver felizes juntas. A paciência de Kishimoto havia se esgotado. Sua voz ficou fria. Sabe, Nohara, trabalho duro nem sempre leva ao sucesso. Você não concorda? A expressão de Rin mudou, sua irritação era evidente. Você está me ameaçando, Kishimoto? Com um sorriso sinistro, Kishimoto respondeu, não me entenda mal, Nohara. Estou apenas compartilhando algumas ideias. Perca esta chance de promoção. E quem sabe quando a próxima virá. Eu só acho que conhecer as pessoas certas pode ajudar na sua carreira. Você não concorda? Kishimoto se aproximou, seu tom cheio de malícia.
Em sua mente, essa ameaça velada foi o suficiente para fazer Rin obedecer. Embora ele preferisse uma abordagem mais consensual, às vezes a coerção acrescentava seu próprio tempero. A paciência de Rin finalmente acabou, e quando ela estava prestes a empurrá-lo para longe. Quem diabos é você? Afaste-se da minha namorada. A voz arrogante assustou a todos. No momento seguinte, Kishimoto sentiu uma força poderosa bater nele, fazendo-o voar. Os espectadores começaram a sussurrar, alguns até aplaudindo. Ah, aquela borboleta lasciva finalmente teve o que merecia. Mas Nohara não terá problemas por isso mais tarde? Não deixe esse covarde ouvir você. Mas que pena. Rin é uma garota tão legal. Ao ver quem havia chegado, o rosto de Rin se iluminou de alegria. Obito-kun, o que você está fazendo aqui? Com um sorriso largo, Obito respondeu. Vim te buscar no trabalho. Enquanto isso, Kishimoto se levantou, seu rosto vermelho de raiva. A mulher que ele perseguiu por tanto tempo agora estava firmemente envolta nos braços de outro homem. Furioso, ele avançou até Obito e enfiou o dedo em seu peito. Você ousa me contrariar? Eu poderia mandar sua namorada embora com apenas uma palavra. Obito piscou, fingindo confusão. Sério? E você acredita que eu posso fazer você desaparecer sem dizer uma palavra? Capítulo 108. Inicialmente Obito queria dar um tapa no rosto de Kishimoto, para lhe ensinar uma lição sobre quão dura a sociedade pode ser e quão traiçoeiras as pessoas podem se tornar. Mas então, considerando que Rin e seus colegas estavam presentes, ele decidiu parecer mais refinado. Obito ajustou suas roupas, revelando o emblema do clã Uchiha em suas costas. A visão do pequeno emblema do fã fez com que o ímpeto de Kishimoto vacilasse. Clã Uchiha? Ele cerrou os dentes. E daí se ele é do clã Uchiha? A força policial de Konoha e o hospital de Konoha nem fazem parte do mesmo sistema. O que há para temer? A mente de Kishimoto estava fixada em um pensamento. Ele foi humilhado em seu próprio território, na frente de muitas pessoas. Se ele não recuperasse a dignidade, ele se tornaria motivo de chacota em todo o hospital. Então Kishimoto fingiu não notar o emblema, endureceu sua determinação e latiu, sua bravata trêmula, mas intacta. Convide sua namorada para jantar comigo, peça desculpas, isso tudo pode ser água passada. Se não, ao ouvir isso, Obito não conseguiu deixar de rir, tentando agir como um durão na frente de alguém como eu. E ousar ter planos para Rin? Você não tem medo de que eu possa arrancar seu coração esta noite? Espere, acalme-se, acalme-se. Esta é uma oportunidade perfeita para se exibir. Obito ajustou suas roupas novamente, fazendo com que uma máscara branca caísse no chão. Ops, parece que deixei cair alguma coisa. Ele rapidamente pegou a máscara e a colocou de volta em seu manto. Não era incomum que agentes da Anbu carregassem suas máscaras, prontos para revelar sua identidade ou entrar em modo de missão a qualquer momento. Os movimentos de Obito foram rápidos, pegando a máscara antes que alguém por perto pudesse vê-la claramente. Mas isso não impediu a fofoca. Por que esse garoto está carregando uma barra de sabão? E ainda por cima deixando-a cair. Isso não parece sabão para mim. É enorme. Talvez seja algum tipo de máscara facial completa? Sabe, por segurança. Parece mais uma máscara Anbu para mim. Velho, do que você está falando? Isso definitivamente não é uma máscara. Enquanto os espectadores especulavam descontroladamente, Kishimoto, que estava por perto, viu tudo claramente. Aquilo era uma máscara Anbu? Antes que ele pudesse processá-lo completamente, Obito se virou para Rin e falou casualmente. Rin-chan, se você não estiver feliz trabalhando aqui, apenas avise Minato-sensei. Ou eu poderia falar com Hiruzen-sama para você e pedir para ele falar com seu diretor. No meio da frase, Obito olhou para Kishimoto, como se de repente se lembrasse de algo. A propósito, você mencionou antes. Quem era que deveria se perder? O cérebro de Kishimoto entrou em curto-circuito naquele momento. Minato. Hiruzen. Por que esses nomes soam tão familiares? Minato. Namikaze Minato? Sarutobi Hiruzen? O terceiro Hokage e o quarto Hokage? A boca de Kishimoto ficou aberta em choque, formando um U. Ele olhou para Rin, incrédulo. Garota, com uma origem como a sua, por que você está mantendo isso discreto? Se eu fosse você, estaria andando por Konoha todos os dias. Você quase me matou aqui. Sob o olhar divertido de Obito, Kishimoto entrou em pânico. Ele tentou fazer com que alguém como ela se perdesse. Se quisessem, uma única palavra poderia acabar com ele hoje. E isso, Kishimoto gaguejou, engolindo em seco. O que eu quis dizer foi, se sua namorada me disser para fazer isso, eu vou embora imediatamente. Obito assentiu fingindo compreensão, então se virou para Rin com um sorriso. Rin, você o ouviu. Por que não realizar o desejo dele? Rin deu um soco brincalhão no braço de Obito com a voz suave. Você é tão irritante, Obito-kun. Então ela se virou para Kishimoto, sua expressão mudando. Suma, e não me deixe ver você de novo. Tão irritante. Entendido, entendido. Kishimoto curvou-se repetidamente. Eu, Kishimoto, sou um homem razoável. Por favor, perdoe e esqueça. Prometo nunca mais te incomodar. Obito acenou com desdém. Tudo bem, tudo bem. Pode ir. Não tenho interesse em lidar com você. Kishimoto fugiu como se tivesse recebido perdão, deixando os espectadores perplexos. Não era ele apenas quem gritava para os outros irem embora? Como ele acabou fugindo? Sem poupar outro olhar, Obito segurou a mão de Rin e a levou para fora do hospital. Seus pensamentos, no entanto, estavam totalmente em outro lugar, focados nas pernas de Rin. É claro,
E quanto a Kishimoto? Obito fez uma nota mental para garantir seu desaparecimento em uma data posterior. Naquela noite, depois de acompanhar Rin para casa, deixando-a furiosamente corada na porta, Obito usou Kamui para se teletransportar para a Terra da Chuva, aparecendo na Vila Katsuki. No escritório do chefe da aldeia, Yaiko olhou assustado para a chegada repentina de Obito. Obito, o que te traz aqui? Ele deixou de lado a papelada em suas mãos e bocejou. Tão tarde da noite, tem algo urgente? Obito assentiu. Sim, algo que eu queria discutir com você e os outros. Konan e Nagato estão por aí. Talvez pudéssemos conversar. Durante um jogo, a exaustão de Yaiko evaporou instantaneamente. Se é Mahjong que você está falando, estou bem acordado agora. Minutos depois, os 4 se reuniram em volta de uma mesa de Mahjong, jogando alegremente enquanto conversavam. Enquanto Obito jogava uma peça, ele casualmente mencionou. Princesa Yuki concordou em voltar para casa. Ela partirá amanhã com o enviado diplomático da Nação do Fogo. Konan bateu palmas de excitação. Essa é uma ótima notícia. Yaiko, pensativo, perguntou. Obito, é só isso que você veio nos dizer? Não totalmente. Obito balançou a cabeça. Estou encarregado de escoltar o enviado desta vez. Estou preocupado que as nações da Terra e do Vento possam nos atacar na fronteira. Gostaria que Nagato me ajudasse se as coisas ficarem complicadas. Nagato, intrigado, levantou uma sobrancelha. Com sua força, você está preocupado? A menos que enviem um exército completo, duvido que alguém possa detê-los. Obito suspirou. É sobre as circunstâncias. Na frente de tantas pessoas, eu não consigo usar certas técnicas. É frustrante. Yaiko caiu na gargalhada, entendendo rapidamente a situação de Obito. Ele se virou para Nagato e olhou rapidamente para sua mão. Nagato, por que você não vai? Isso mostrará à princesa Yuki que Akatsuki a valoriza muito e deixará a Nação do Fogo saber que somos aliados, não subordinados. Nagato bloqueou o olhar curioso de Yaiko e riu. Tudo bem. Mas Obito, Kamui não seria mais rápido se a acompanhasse? Obito deu de ombros. Claro, mas até que eu me torne realmente imbatível, prefiro manter um perfil baixo. Essa habilidade chama muita atenção. O jogo continuou com Nagato usando Bunstein para embaralhar as peças, uma exibição que deixou Obito pasmo. Nagato, seu domínio das técnicas oculares é realmente notável. Nagato sorriu. Nada demais, só prática. Capítulo 109. Vila da Chuva, Akatsuki. No escritório do chefe da aldeia, na mesa de Mahjong. Após perder vários rounds seguidos, Obito começou a sentir que algo estava errado. Ele lançou um olhar desconfiado para Nagato sentado ao seu lado. Nagato, você tem certeza de que embaralhou as peças corretamente? Nagato sorriu levemente. Obito, o que você está dizendo? Somos camaradas aqui. Como eu poderia te enganar? Obito fechou os olhos, deixando sua intuição guiá-lo. Nagato, estou perguntando de novo. Você tem certeza absoluta de que embaralhou essas peças corretamente? Por alguma razão, Nagato de repente se sentiu culpado sob o olhar intenso de Obito. Claro que sim. Depois de mais algumas rodadas de Mahjong, com fortes sugestões de Yaiko, Konan e Obito, o grupo concordou em embaralhar as peças manualmente a partir de então. Na manhã seguinte, Obito, exibindo 2 olheiras, bocejou e disse. Estou voltando para Konoha agora. Vejo vocês mais tarde. Konan, tendo vencido a noite toda e de muito bom humor, sorriu e acenou. Boa viagem. Yaiko já havia adormecido na mesa. Após cobri-lo com um cobertor, Nagato se virou para Obito e disse. Obito, te vejo na fronteira mais tarde então. Obito assentiu com um sorriso. Você conseguiu. Com os olhos semicerrados, cansado, ele voltou para Konoha. Que sono. Depois de bocejar até a sede da Ambu, ele vestiu seu uniforme e foi até o ponto de encontro. Quando chegou ao portão da vila, ele ficou chocado ao descobrir que o comboio já havia partido. Um dos seus subordinados na Ambu explicou desamparadamente. Capitão, você está atrasado de novo. O enviado já partiu. Obito estalou a língua. Sério? Certo, vamos nos apressar e nos atualizar. Os 8 membros da Ambu partiram apressados, pulando pela floresta. Em pouco tempo, eles alcançaram o comboio de carruagens à frente. Um dos Ambu, um jovem curioso chamado Yamanaka Jintian, codinome Feipen, virou-se para Obito. Capitão, por que seu Sharingan está ativado o tempo todo hoje? Obito limpou a garganta. É uma missão fora da vila. Naturalmente, devemos permanecer vigilantes e em alerta máximo. Jintian fez um sinal de positivo com o polegar. Como esperado do nosso capitão. Obito riu sem jeito. Ele não podia admitir que tinha olhos vermelhos de ficar acordado a noite toda jogando Mahjong, podia? A viagem transcorreu sem incidentes até que Jintian comentou com um sorriso. Parece que essa missão pode ser fácil. Obito balançou a cabeça. Ainda estamos dentro da Terra do Fogo. Mesmo que as Terras do Vento ou da Terra quisessem nos atacar, elas não arriscariam reacender a guerra aqui. Mas quando chegarmos às fronteiras da Terra da Chuva, as coisas podem ficar perigosas. Fiquem atentos. Seu aviso causou arrepios no grupo, e Jintian assentiu repetidamente. Entendido, capitão. Poucos dias depois, o comboio se aproximou da fronteira da Terra do Fogo. Feipen chamou Obito. Jintian entendeu imediatamente e formou um selo de mão. Através do vão em seus dedos entrelaçados, ele focou em um pássaro empoleirado em uma árvore próxima. Técnica de troca de mente e corpo. O pássaro abriu suas asas e voou para o céu, explorando a frente.
Momentos depois ele retornou, e a consciência de Jintian retornou ao seu corpo. Sua expressão era sombria. Capitão, há uma emboscada à frente. E eles nos superam significativamente. O grupo de Ambu ficou tenso, segurando suas armas com força. Obito ponderou por um momento. Superam-nos significativamente em número, você disse? Isso significa que eles não nos superam em número assim tanto? Hein? Jintian piscou e então assentiu hesitantemente. Sim. A expressão tensa de Obito relaxou. Bem, então não é tão ruim. Nagato provavelmente consegue lidar com isso facilmente. Jintian, ainda ansioso, perguntou. Capitão, qual é o plano? A equipe Ambu olhou para Obito, aguardando suas ordens. Depois de pensar por um momento, Obito declarou. Primeiro, não entre em pânico. Segundo, faça como sempre. E terceiro, fique calmo e não faça nada imprudente. O grupo. Que tipo de conselho é esse? Obito caiu na gargalhada ao ver a cara de espanto deles. Relaxe. Deixe-o se gabar por enquanto. Enquanto 3 de seus Ambu conseguiram conter sua descrença e cumprir suas instruções, o outro time foi menos paciente. Seu capitão silenciosamente fomegou. O que o terceiro Hokage estava pensando ao colocar esse garoto imprudente no comando? Ele sutilmente sinalizou para sua equipe se preparar. Quando chegar a hora, teremos que salvar o dia nós mesmos. Esta é a nossa chance de ganhar algum mérito. Assim que o comboio cruzou a fronteira, dezenas de shinobi emboscadores saltaram de seus esconderijos. Embora vestidos como ninjas típicos, eles proclamaram em voz alta. Nós somos bandidos. As equipes Ambu entraram em ação. Proteja o enviado. Uma das equipes Ambu avançou entusiasticamente, mas Jintian se virou para Obito. Capitão, devemos entrar em ação. Obito acenou para ele com um sorriso. Não há necessidade. Os 3 ficaram parados, observando o caos se desenrolar. 10 segundos depois, uma voz profunda e ressonante ecoou pelo campo de batalha, amplificada como se por um alto-falante. Puxada universal. Os bandidos foram varridos por uma força invisível antes que os shinobi da folha pudessem sequer se envolver. Os Ambu restantes ficaram estupefatos. Quem é esse? Um aliado ou um inimigo? Não faço ideia. Mantenha-se cauteloso. Nagato se aproximou, sua figura imponente cortando a confusão. Ele gritou. Camaradas de Konoha, não entrem em pânico. Eu sou o secretário da filial da Vila Katsuki. Os shinobi da folha ficaram atordoados. Vila Katsuki? Aquele lugar recém-estabelecido? Mas, o que é uma secretária de filial? Não tenho certeza, mas fique alerta. Espera, não foi isso que eu acabei de dizer? Enquanto isso, Jintian perguntou curiosamente a Obito. Capitão, o que é uma secretária de filial? Obito revirou os olhos. É alguém que auxilia o chefe da aldeia na administração da aldeia e na organização de diversas atividades. Ah, então é como um assistente do Hokage? Exatamente. Jintian olhou para Obito com admiração. Capitão, você é incrível. Você sabe de tudo. O sorriso presunçoso de Obito se alargou. Claro, ele sabia. Afinal, foi ele quem inventou o título de secretário de filial em primeiro lugar. Jintian acrescentou. Capitão, você deve ter previsto que a Vila Katsuki enviaria alguém para nos ajudar, não é? Obito acenou modestamente, embora sua expressão praticamente brilhasse de orgulho. Mantenha-o discreto, mantenha-o discreto. Capítulo 110. Atrás de Nagato, alguns emissários da Vila Akatsuki seguiam de perto. Do lado de Konoha, não estava claro se esses visitantes eram aliados ou inimigos, deixando todos hesitantes em agir. Observando a situação tensa, Obito pulou da árvore e se aproximou do time de Konoha. O líder de esquadrão se inclinou e sussurrou para ele. O homem à frente afirma ser da Vila Akatsuki. O que devemos fazer? Obito sorriu levemente. Fique calmo. Vou verificar a identidade deles. O líder do esquadrão o lembrou cautelosamente. Por favor, tenha cuidado. Não se preocupe. Obito caminhou em direção a Nagato, que deu um passo à frente para encontrá-lo. Limpando a garganta, Obito fingiu seriedade enquanto perguntava. Vocês são realmente emissários da Vila Akatsuki? Nagato conteve uma risada e assentiu repetidamente. Sim, sim. Isso mesmo. Ao ouvir isso, Obito se virou para o esquadrão de Konoha e declarou confiantemente. Todos, não precisam se preocupar. Eles são de fato emissários da Vila Akatsuki enviados para nos escoltar. Alguém na equipe de Konoha exclamou com alívio. Então eles são aliados, afinal. Com o mal-entendido esclarecido, ambos os lados se uniram em um grupo e seguiram juntos em direção à Vila Akatsuki. Chegada na Vila Akatsuki. A jornada transcorreu sem incidentes. Ao chegar, Yaiko e um grupo de membros do núcleo da Akatsuki saíram pessoalmente para cumprimentar a delegação da Terra do Fogo e a princesa da Terra da Chuva. Observando das sombras, Obito suspirou. Suspiro, os próximos dias vão ser chatos. A delegação da Terra do Fogo estava programada para ficar na Terra da Chuva para uma inspeção de um mês. Durante esse tempo, Obito e seu esquadrão foram encarregados de garantir a segurança deles. Yaiko e os outros certamente estariam preocupados, e Lady Yuki provavelmente não teria tempo para ele também. Mas estava tudo bem. Olhando para seus companheiros de equipe, os olhos de Obito brilharam. O esquadrão deles tinha 4 membros, o suficiente para uma partida de Mahjong. Ou eles poderiam chamar outro esquadrão e jogar uma partida de máfia. De volta a Konoha. Enquanto Obito estava fora, eventos significativos aconteceram em Konoha. No escritório do Hokage, um Ambu se ajoelhou diante do terceiro Hokage, relatando em voz profunda. Terceiro Sama, a investigação completa da raiz está completa.
além dos problemas que relatei a você anteriormente. O Ambu hesitou por um momento, então respirou fundo e continuou. Descobrimos uma criança dentro da raiz, uma que domina a liberação de madeira. Liberação de madeira? A expressão do terceiro Hokage era uma mistura de choque e alegria. Ele quebrou o cachimbo em sua mão com um estalo alto. Sua reação foi compreensível. A importância de um usuário de liberação de madeira para Konoha era imensurável. Primeiramente, o primeiro Hokage, o fundador de Konoha, era mais conhecido por sua maestria na liberação de madeira. Em segundo lugar, suas técnicas de selamento foram fundamentais no controle dos Jinchiki, cruciais para a estabilidade da vila. Por fim, o poder inato da liberação de madeira como uma Kekkei Genkai a tornou um trunfo formidável. Com treinamento adequado, um ninja de liberação de madeira pode se tornar um protetor poderoso, ou talvez até mesmo um bem-sucedido construtor imobiliário. Quando o terceiro Hokage se acalmou, sua expressão ficou sombria. Ele se virou para o Ambu e perguntou bruscamente: de onde veio esse usuário de liberação de madeira? O Ambu hesitou antes de responder. Com base em nossas informações, parece que a criança foi criada por meio de experimentação humana. Antes que ele pudesse terminar, o terceiro Hokage bateu na mesa, quebrando-a em dois. Danzo. Anos atrás, em busca da liberação de madeira, tanto o terceiro Hokage quanto Danzo iniciaram uma série de experimentos envolvendo voluntários dispostos, muitos dos quais carregavam sangue Senju. Entretanto, devido à alta taxa de mortalidade por rejeição celular, o projeto foi interrompido sob ordens do terceiro Hokage. Mas aquele bastardo ousou continuar em segredo. O rosto do terceiro Hokage escureceu ainda mais, sua raiva mal contida. Não era só Danzo. Alguém tinha que estar ajudando-o nesses experimentos. E em Konoha, apenas uma pessoa poderia ter fornecido a perícia necessária, seu próprio discípulo, Orochimaru. Suprimindo sua fúria, o terceiro Hokage latiu. Traga Orochimaru para mim. Agora. Entendido. A traição de Orochimaru. Meia hora depois, o mesmo Ambu retornou, ajoelhando-se diante do Hokage com uma expressão sombria. Terceiro Sama, nós vasculhamos todos os cantos da vila, mas não conseguimos encontrar nenhum vestígio de Orochimaru. O terceiro Hokage deu uma tragada em seu cachimbo, com a voz pesada. Você está dizendo que meu discípulo desertou? Sim, o Ambu respondeu relutantemente. Parece que Orochimaru abandonou a vila. O terceiro Hokage não disse nada. A fumaça de seu cachimbo obscureceu seu rosto, mascarando suas emoções. Depois de um longo silêncio, ele finalmente falou num tom calmo e comedido. O conhecimento, inteligência e técnicas de Orochimaru são inestimáveis para Konoha. Se essa informação cair em mãos inimigas, a vila sofrerá imensamente. Coloque Orochimaru na lista de ninjas desonestos de rank S. Não podemos deixá-lo escapar da Terra do Fogo. Entendido. O Ambu hesitou antes de perguntar. E a criança da liberação de madeira? Devemos recrutá-la? O terceiro Hokage balançou a cabeça. Designe-o para a equipe Ambu pessoal do quarto Hokage. Há uma vaga que ele pode preencher. Sim, senhor. O Ambu partiu rapidamente. Deixado sozinho em seu vasto escritório, o terceiro Hokage suspirou profundamente. Danzou. Orochimaru. Ele soltou uma risada amarga e jogou seu cachimbo quebrado no chão. Uma nova geração. Na manhã seguinte, o terceiro Hokage retomou suas tarefas como de costume. Um capitão Ambu ajoelhou-se diante dele, relatando os acontecimentos do dia anterior. O quarto Hokage está cooperando totalmente. Acredito que interceptaremos Orochimaru antes que ele deixe a Terra do Fogo. O terceiro Hokage esfregou as têmporas cansado. Bom trabalho. Você pode ir embora. O capitão hesitou antes de acrescentar. Mais uma coisa, terceiro Sama. Uchiha Shizui se candidatou para se juntar a Ambu. O quarto Hokage está inseguro e deseja buscar sua orientação. Os olhos do terceiro Hokage suavizaram-se com nostalgia. Shizui. Ele é como Kagami antigamente, um belo jovem que personifica a vontade do fogo. Sorrindo levemente, ele acenou com a mão. Deixe o quarto Hokage decidir. Ele é o atual líder de Konoha. Entendido. Quando o capitão partiu, ele olhou para o velho Hokage. Outrora um guerreiro orgulhoso e vigoroso, o terceiro Hokage agora parecia desgastado pela passagem do tempo, com os ombros curvados sob o peso da traição e da perda. Ainda assim, pensou o capitão, ele também estava testemunhando o nascimento de uma nova era. Livrando-se da melancolia, ele acelerou o passo em direção à sede da Ambu. Tudo por Konoha.